Nós vamos falar agora do perigo da recaída. O que acontece se o dependente não resistir e voltar a beber? Eu converso agora com a Jaira, presidente da Junta Nacional de Alcoólicos Anônimos, e com o psiquiatra Alexei Kachava, que tem muita experiência em tratamentos contra o alcoolismo. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Um assunto sério e muitas coisas interessantes a gente esclarecer para a população. Começa perguntando para a Jaira a importância de projetos como esse, além do trabalho do AA e das clínicas de recuperação, as clínicas particulares também. O assunto é totalmente adequado nessa caminhada. Eu me recordo que alguns anos atrás, há mais de 30 anos, quando falávamos em recaída, se evitava até o termo recaída, né? Uma forma de preocupar, não induzir o alcoólico a vir a fazer o uso. Mas hoje, o nosso objetivo é exatamente ao contrário, é trabalhar com um programa de prevenção à recaída, antecipar, né, esse dano. Então, preparar o nosso paciente para lidar com os fatores de riscos para essa recaída e com os fatores protetores. E não só o próprio paciente, não só o próprio alcoólico, mas aqueles que estão ao seu entorno, a sua família. A família também entra no programa de prevenção à recaída. É isso exatamente que eu ia te perguntar. O papel da família em todo esse processo, não só do tratamento, mas o pós-tratamento, quando a pessoa acha que não, já é um assunto resolvido. Esse pós-tratamento, a questão do convívio social, que muitas vezes leva ao consumo de bebida alcoólica, como os amigos também, a família, são importantes nessa fase. Bom, muitas vezes a família esconde, né, a questão da própria doença pelo estigma que nós sabemos que tem a respeito ainda do alcoolismo, principalmente do alcoolismo feminino. A minha mãe está tratando uma depressão, ninguém fala que é alcoolismo. Então, muitas vezes a família, e na maioria das vezes, ela está despreparada. Quando ela não entra no programa, quando ela não busca uma ajuda dentro de uma rede como o Al-Anon, como o Amor Exigente, ela vai encontrar muita dificuldade para entender o processo da doença. E aí, muitas vezes, ela diz assim, bom, quem bebe é você, então não interessa, eu vou beber, né? Nós sugerimos à família para que ela entenda que naquele momento, vamos dizer, o paciente estava internado, né? Ficou internado um bom tempo, se tiver a reportagem antes, né? Ele retorna ao seio familiar, como que a gente vai agir? A família não tem que estar engessada, mas ela deve entender que é um fator de risco, por exemplo, o uso de bebida alcoólica normalmente dentro de casa naquele momento. O incentivar esse bebê, tipo, você saiu da clínica, você foi tão bem na clínica, agora nós vamos comemorar, né? E aí essa comemoração entra com o quê? Com a bebida, né? É um fator de risco. Então, essa família precisa estar atenta aos sinais que serão mostrados ao longo do programa de tratamento. Não é só o fato de parar de beber, mas é realmente uma mudança de comportamento que nós buscamos com o nosso paciente. E nessa mudança de comportamento inclui também o comportamento da família. Porque muitas vezes a família fica com atitudes persecutórias até com o próprio paciente, né? Fica cheirando, por exemplo, será que ele bebeu? Será que ele não bebeu? Será que ele foi? Então fica aquela coisa meio, né, de vigília constante e o paciente fica muito mal com relação a isso, não é mesmo? Alexei, e aí a questão além da sensibilidade da família e dos amigos, nestes momentos principalmente de reuniões familiares, de festas, de encontros de todo mundo, que tem que ter a sensibilidade de entender que apesar do tratamento ter acabado, existe sempre uma chance de recaída, a questão emocional pesa muito, né? Sim, sim. Da pessoa se sentir segura, de estar bem consigo mesma para tocar a vida adiante. Exatamente, assim, na dependência química, né, como psiquiatra tendo tanto internação quanto em consultório, a gente vê a necessidade do paciente ter primeiro um vínculo com o profissional, ter alguém que ele possa se comunicar, se abrir. Porque muitas vezes na família existe a comunicação muito truncada. Muita dificuldade, porque a família está cobrando o paciente, vai recair ou não vai? Está indo para uma recaída ou não está indo, né? Primeiramente é isso, assim, essa adaptação à realidade nova, muitas vezes o paciente se desestabiliza muito fácil, corre de volta para a internação, ou corre de volta assim, não sei o que fazer, me ajuda, né? Então, assim, acho que o primeiro passo para a gente pensar num acompanhamento assim, pós uma internação, ou até preparando para uma internação futura, que o paciente está muito resistente, é o vínculo com o profissional. Acho que essa parte é fundamental. Eu atendo, mas eu não atendo sozinho, eu atendo com uma equipe junto comigo, tanto com médicos quanto com outros profissionais de outras áreas, né? Para a gente poder fazer esse paciente se sentir acolhido pelo profissional. E daí, assim, aí, mais do que uma medicação específica para algum outro diagnóstico junto com o alcoolismo,
é um passo posterior, né? Mas, primeiramente, assim, acho que é o vínculo com o profissional tem que estar mais fortalecido nesse momento. Acho que é o passo fundamental, assim, o primeiro passo a se dar. Porque além da questão química, a questão emocional tem peso, né? Tem peso. Muito. A pessoa, às vezes com um problema, já está, no caso, recuperada do vício, tem um problema, acontece um problema profissional ou um problema de relacionamento, isso pode desencadear uma recaída, por exemplo. Sim e não, né? Sim e não. Nós falamos muito das memórias, né? Eu acho que é muito importante. Você imagina uma pessoa que ficou 30 anos fazendo uso do álcool, né? Ela tem as memórias, né, com ela. Isso não é assim de um dia para outro, né? Então, muitas vezes, o paciente ele chega nos relatos em consultório, eu sonhei, eu tinha certeza que eu estava bebendo, eu estava muito mal. E a sensação de que bebeu mesmo. E muitas vezes a recaída ela não acontece pelo uso do álcool, da droga, mas a recaída psicológica num comportamento, né? Quando ele se apresenta extremamente irritado, intolerante nas atitudes com a família, e a família não vai entender aquilo, essa agressividade, com o desejo de usar, que na verdade é o que ele está vivendo naquele momento. Então a família está muito atenta a esse comportamento e entender isso como um processo. Nós pedimos pelo menos 3 anos desse entendimento, né, para que a pessoa possa realmente compreender todo esse tratamento. Então, o tratamento ele não acaba com a internação, ele está começando após a internação. Não é quando ele sai de uma clínica ou de um local que acabou o tratamento. Não, isso é um processo. Contrário. Ele está, isso que o doutor Alexei falou é muito importante, né? Ele está dentro de um vínculo profissional, dentro de uma rede de apoio. Por isso que Alcoólicos Anônimos, nesse momento, vem fazendo essa ajuda, né? Do paciente poder ter um grupo de apoio também. Eles têm o 10º passo, que é o inventário diário que o alcoólico tem. Por que hoje eu estou com vontade de beber? Por que eu estou tão irritado? Por que eu estou tão angustiado? Por que eu estou tão intolerante? O que está acontecendo comigo, né? Eu penso, eu sinto e eu ajo, né? Então, é importante isso. E cada caso é um caso, porque existem diferentes formas de tratar, né? Existem diferentes tipos de internação. Até perguntar para o doutor Alexei quais as principais, mas claro que cada caso é um caso e tem que respeitar a individualidade de situações, né? Assim, o padrão de internação assim, é muito variável, né? A gente pode ter uma internação de poucas semanas ou até vários meses, como já foi relatado aqui, né? O que vai nortear muito é o grau de comprometimento do paciente com aquele meio que ele vive. Muitas vezes a gente vê casos assim que o paciente já está vários anos bebendo sem um mínimo de interação com a sociedade que ele vive, sem até com cuidados básicos. O paciente que está mais comprometido vai precisar de uma internação, às vezes até com um grau de urgência maior. Outros casos já são assim que precisa primeiro ter um contato mínimo com a pessoa e com o meio que ele vive para poder tentar dar opções para a pessoa, né? E respeitar também o momento que ele está vivendo. Às vezes a resistência é muito grande, quanto mais a gente cobrar, vai ter o efeito contrário, né? E é fundamental não se desesperar, nem a família, nem para o paciente, com a questão da recaída, né? Como se a recaída fosse um fim. Né? Não, muito pelo contrário. Nós não incentivamos em nenhum momento a recaída, não é isso. Mas dizer que muitas vezes, nesse momento da recaída, há um fortalecimento, um entendimento maior da dimensão da doença. Porque um dos maiores riscos do tratamento do alcoolismo, aqui falando especificamente do alcoolismo, e não só do alcoolismo, de qualquer outras drogas, é essa autossuficiência que muitas vezes o paciente se coloca. Não, eu já estou sem beber há 1 ano, agora eu vou experimentar, o que eu gostava mesmo era de uma bebida destilada, agora eu vou experimentar por uma cerveja, não, a questão não é essa. Ou muitas vezes um usuário de cocaína que sabe que precisa estar afastado também do álcool, vai tentar usar o álcool como uma possibilidade e vai chegar de volta à cocaína, porque a droga de preferência dele é a cocaína. Então, assim, esse cuidado nós temos que ter no processo como um todo, né? Cuidado com essa autossuficiência. Então, talvez uma recaída vem para realmente dar um novo rumo para aquele alcoólico que ainda não tinha dado verdadeiramente o primeiro passo, né? O desejo de parar de beber, né? Então, a recaída, muitas vezes, ela vem e fortalece isso, né?
Então, é importante. Um perigo que eu queria te falar é que muitas vezes as pessoas pensam que a recaída é aquela coisa de porta giratória, né? Bebeu, voltou, não é isso. Que vai né? ficar sempre no mesmo... Não é isso que nós estamos falando, né? Então, tem um lapso, né? Um paciente faz um uso e logo ele reconhece que bebeu e que tem um desejo, procura o profissional que está atendendo ele. Mas é importante a gente entender recaída, lapso e esse comportamento de algumas pessoas que ficam indo e vindo dizendo não, é por causa da recaída, isso é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo. Não. E é extremamente importante, então, reafirmar a busca de apoio de profissionais para que a pessoa tenha uma orientação, não é? Exatamente. Tanto contato com o médico ou com a clínica que ele esteve em tratamento, né? Eu trabalho em instituição que faz grupo pós a alta do paciente, né? Tem grupo de acompanhamento regularmente, então é viável, tem várias alternativas, né, para o paciente não perder, não criar novamente aquele ciclo de recaída e mais vários anos bebendo e sem expectativa nenhuma, né? Então, sim, é possível resgate, sim, e claro, como ela falou, a Jara falou, né? A recaída também é aprendizado para o paciente, né? Está se fortalecendo, né? E que seja um início de uma nova fase e positiva para essas pessoas. A gente viu vários exemplos na matéria de pessoas que conseguiram vencer o vício, que estão vencendo o vício. E o mais importante de tudo, acreditar que é possível, sim, né? Sair dessa. Com certeza, Manu. Muito obrigada pelos esclarecimentos importantes. E continuamos todos juntos aqui do SBT Santa Catarina e vocês com esse belíssimo trabalho contra o alcoolismo. Com certeza.